Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Caminhos na Vida. E hoje eu trago um capítulo do livro Feliz, A Felicidade Pronta para Entrar na Nossa Vida, de José Carlos de Luca. Nesse capítulo aqui ele fala de uma coisa que acontece na nossa vida todos os dias, mas é todos os dias mesmo. Todos os dias, todos os momentos, você é chamado para essa decisão. E o capítulo 29, ele tem o título de O Poder da Escolha. Então vamos ao texto para depois a gente discutir um pouquinho aqui sobre o que a gente vai refletir no dia de hoje. A seguinte mensagem de Charlie Chaplin me abriu os olhos para um aspecto fundamental da felicidade, o poder da escolha das nossas reações diante de tudo que nos acontece. Espero que ela possa abrir os seus olhos também. Então vou ler de novo aqui essa parte que ficou meio confusa. O poder da escolha das nossas reações diante de tudo o que nos acontece. É minha função escolher que tipo de dia eu vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas que por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar as minhas finanças evitando o desperdício. Posso reclamar sobre a minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar todos os dias ou agradecer por ter um trabalho. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como eu planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar a forma a uma nova obra. Tudo depende só de mim. E aí ele completa com o texto do próprio autor aqui. A capacidade de ser feliz depende de como usamos o nosso poder de escolha. Chamo isso de poder, entre aspas, porque cada um de nós decide livremente como reagir diante das mais variadas situações que nos acontecem. Em regra, a felicidade ou a infelicidade derivam da maneira como decidimos enxergar os fatos que nos sucedem. E cada um tem o poder de ver da forma como desejar. Cada um tem o poder de decidir como vai se comportar diante dos acontecimentos, sobretudo diante dos problemas e obstáculos. Quanto maior for a minha habilidade de bem exercer esse poder, mais feliz eu serei, porque eu farei boas escolhas que me trarão resultados bons. Logo, no início da mensagem, Chaplin afirma que temos a possibilidade de escolher que tipo de dia vamos ter. As pessoas felizes, quando acordam, conscientemente ou não, tomam a decisão de que terão um dia feliz. No decorrer das horas, muitas situações acontecerão, mas elas, em função da opção feita por um dia feliz, darão destaques aos bons acontecimentos e minimizarão ao máximo as ocorrências negativas. Pode ser que nada de grandioso aconteça, mas elas estarão nos pequenos acontecimentos do dia, motivos para ser felizes. Quantas vezes a felicidade está exatamente naquilo que a gente subestima ou ignora? Então esse texto, ele vem como um verdadeiro tapa na cara de muita gente. E eu fiz algumas anotações, inclusive com algumas partes do texto, falando aqui, para a gente poder comentar. Uma das coisas que eu gostei aqui de escrever é que a minha função é escolher que tipo de dia eu vou ter hoje. Já pensou nisso? Você já parou para pensar exatamente que tudo depende exatamente, exclusivamente de você nesse momento? Não sei se nesse momento está chovendo onde você está fazendo sol, se você está com vontade ou não de trabalhar, se você tem ou não contas para pagar, porque é importante também, né, que nos motiva também
entrar num dia de trabalho que a gente sabe que vai ser estressante, mas a gente tem ali alguma coisa para pagar no final do dia. E tudo isso é o poder da escolha, porque cada um de nós aqui decide o que a gente quer fazer, o que a gente tem que fazer. A começar pelo seu dia, vamos lá. Você decide se você vai levantar da cama ou não. Vamos supor que você coloca o seu relógio para despertar às 6 horas da manhã. No meu caso hoje, por exemplo, que eu acordei por volta de 5h45 para fazer uma caminhada aqui no meu condomínio. Nos próximos 10 minutos depois que eu acordei, eu fiquei pensando ali, na minha cabeça. Eu vou ou não vou? Foram 10 minutos mesmo pensando. 5h55, eu decidi levantar e me trocar e partir para a caminhada. Até nesse ponto, 5h55 da manhã, por volta de quase 2 minutos para 6, eu ainda estava pensando se até o meio do caminho, até onde eu chegava, por exemplo, para trocar de roupa e tudo mais, eu poderia voltar e dormir um pouco mais. Mas eu decidi ir adiante. Então perceba, eu fiz uma escolha. Se eu levantei ou se eu decido ficar ali deitado. A partir do momento que se eu levanto, ou eu vou para o banheiro, ou eu vou preparar um café. O ideal é que eu fosse para o banheiro primeiro, né? Então eu escolho ir para o banheiro primeiro. Depois, se eu vou preparar o meu café, eu vou decidir se primeiro eu faço o café, ou se eu preparo um pão, um ovo, se eu pico uma fruta, ou se eu, de repente, faço um suco. E aí eu tenho várias escolhas que eu tenho que fazer, mas sempre ali, se eu faço esse caminho ou se eu faço aquele outro caminho. Né? No trabalho eu decido se eu vou dar prioridade para essa ou aquela ação que está precisando da minha ajuda. Aí eu tenho que ter o fator de decisão. Se eu não atuo nessa prioridade, essa aqui pode se transformar num problema maior, a outra pode esperar um pouco. Né? Decido se eu vou dar uma pausa ou não no meu trabalho também, ou estico até eu não conseguir mais, o que é uma ação burra da minha parte, porque meu corpo precisa de descanso, a cada 1 hora eu preciso levantar, principalmente se eu estou num ambiente de escritório, home office, que eu preciso sair um pouco, olhar a janela, ver movimento, ver outra pessoa, brincar com a minha cachorra. Eu tenho essa necessidade para eu poder ter um pouco mais de produtividade no meu dia. Decido se eu entro naquela onda estressante de problemas que basicamente toda empresa ou todo lugar onde tem mais pessoas existe essa onda de problemas que gera mais estresse por falta de comunicação, por comunicação feita de forma errada, por problemas que não são nem da sua responsabilidade, mas que de repente caem no seu colo para você fazer a melhor decisão. Então tudo isso é questão de decisão e você decide, você escolhe. É como aquele programa de TV que quem aí tem na faixa dos 40 já lembra que tinha um episódio onde você decidiu o final. Você ligava lá para a emissora e falava, eu quero esse final, eu quero outro final. Então assim, hoje, no poder da decisão da sua vida, você tem que escolher aquilo que é melhor para você, com base nas ações que vão acontecer depois, com base nas consequências, e assim a gente tem que, desde o simples escolher o que a gente vai comer, até escolher soluções para problemas complexos. E como a gente decide o tempo todo, é essencial a gente desenvolver uma habilidade de escolher de uma forma consciente. Porque quanto maior a habilidade de exercer esse poder de escolha, mais são as chances de você ter uma felicidade no final do dia. Mais são as chances de você ter um descanso programado, você não levar o trabalho para casa, você ter um descanso merecido porque você realmente fez uma escolha consciente. E como é que a gente faz esse tipo de escolha consciente? Existem algumas perguntas que você pode parar para se responder aí em alguns momentos, ou antes de começar o seu dia, ou no meio de um problema, ou quando você vai ter que escolher alguma coisa de fato. Então, por exemplo, uma das perguntas boas que eu gosto de usar é em que eu posso melhorar a próxima vez? Sendo que eu já fiz uma escolha errada, ou que eu fiz uma escolha que não foi tão acertada naquele momento. O que eu posso fazer de melhor de uma próxima vez? O que eu posso aprender com esses erros? Né? Como é que eu posso exercer o meu poder de escolha de uma forma consciente?
Isso aí vale muito para quem gosta de comprar, né? Comprar aí na internet, tem uma compulsividade por compra. Por que estar comprando aquilo? Por que, de repente, colocar um valor que você às vezes nem tem para comprar um objeto que você não vai precisar? E tem gente aí com um armário cheio de coisa, eletrônico principalmente, roupa, sapato, e que você não está precisando naquele momento. Por que não parar ali e respirar? Se você respira um pouquinho, entende a sua necessidade, você começa então a entender que você não precisa daquilo que você está querendo comprar naquele momento. Então, quais são as suas escolhas, que afetaram no seu passado, que você teve problemas e que hoje você aprendeu que você não pode partir para o mesmo caminho? Então, são perguntas assim que a gente joga para a gente mesmo entender, e se você tiver um pouco de tempo para administrar essas respostas, você vai conseguir então fazer a melhor das suas escolhas. Como é que você enxerga, por exemplo, como enxergar o que está por trás das mensagens de má comunicação na empresa, para você não errar diante disso, porque tem muita coisa que é mal comunicado, te levam ao erro porque você não está sabendo interpretar aquela mensagem, principalmente nas grandes empresas. E aí você chega, sim, ao final do seu dia, de uma forma descontraída, de uma forma menos estressante, rindo, dando risada dos problemas que aconteceram, porque isso aí também é parte do aprendizado. Às vezes é um problema que a solução ela não está naquele momento ali para você, então relaxa, vai buscar a solução depois, vai dar uma volta, vai caminhar, vai brincar com sua cachorra, como eu disse, vai fazer algum trabalho manual. Se você toca violão, vai tocar violão. Dá um tempo para que você possa voltar depois e escolher a melhor opção. Eu não sei se é verdade, mas existe aí uma historinha de um cientista que ele estava num laboratório na Alemanha, não sei se na Alemanha, na Suíça, mas eu vou buscar depois o lugar ideal, mas ele estava lá para ver um problema e ele não conseguia resolver aquele problema naquele laboratório, e ele resolveu caminhar. Ele resolveu dar uma volta ali nos arredores. Quando ele saiu ali perto, era um lugar que tinha uma vegetação. Ele andou um pouco, respirou um ar puro, foi lá sentou um pouco ali nos bancos que tinham perto ali e tal. E quando ele voltou para o laboratório, depois de uns 15, 20 minutos, ele percebeu que no sapato dele tinha aqueles que a gente chama de carrapicho, aqueles bichinhos, não sei se é um animal, mas é uma vegetação que gruda na roupa, os carrapichos. E ele ficou intrigado com aquilo, que a calça dele estava cheia de carrapicho. Ele pegou um deles, pegou um microscópio, colocou na lâmina e começou a enxergar aquele ser, aquela coisa. Por que ele grudava, Por que ele grudava na roupa? E aí que ele entendeu o processo de por que aquilo ficava grudado na roupa, e daí veio a invenção do velcro, desse material amplamente vendido no mundo inteiro, que tem essa propriedade de grudar coisas. Então, essa história pode não ser verdade, mas por trás dela está a grande ideia de que a solução ela não vem na hora que você precisa. Nesse caso, nem era isso que ele estava procurando, mas ele descobriu alguma coisa que revolucionou a história do velcro, e de colar duas coisas sem usar a cola, inclusive. Então, isso serve para várias coisas da nossa vida, e uma delas é combater o estresse dentro do trabalho. Esse tema ele foi aqui sugerido a meu pedido por um ouvinte, a Carol Carvalho. Ela sugeriu 3 temas e eu peguei o primeiro, e que é falar sobre a parte de estresse no trabalho. E eu quero agradecer aqui a Carol por estar sempre também escutando o podcast e dando a sua opinião. Ela é uma colega de trabalho aqui na mesma área em que eu estou trabalhando, e que ela também passa por momentos de estresse extremo dentro da empresa. Ela também tem que administrar isso porque trabalha com pessoas, e nesse momento a gente sempre tem que ter esse poder de escolha para você não magoar outra pessoa, para você não fazer a coisa errada naquele momento. E esse tema veio muito a calhar. Também
veio a calhar porque hoje eu recebi uma mensagem de um grande ouvinte chamado Fernando, que me agradeceu pelas mensagens que ele escuta. O Fernando já falou aqui pra gente que ele prefere escutar o podcast a até mesmo assistir notícias na TV de manhã, o que eu fiquei muito honrado, porque eu estou sendo substituído aí talvez por uma CNN da vida, uma Jovem Pan, um Jornal da Globo. Fico muito feliz. Fernando, ele veio também falar que tomou decisões acertadas diante de algumas mensagens, né, que a gente passou aqui, e aí ele está exercendo o seu poder de escolha. Fernando hoje ele está numa situação de vida melhor do que estava há um tempo atrás. Ele mesmo me falou isso e eu fico muito feliz por ter essa opinião enviada por um ouvinte. E você também que está me ouvindo pode também mandar as suas opiniões sobre o podcast, pode contribuir com novos temas, pode entender que o seu ponto de vista é muito importante para a gente poder fazer aqui a nossa transcrição de algum texto. Em cima dessa transcrição a gente vai dar a opinião e vai chegar no tema que você me sugeriu. Agradeço demais a sua presença no dia de hoje. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para falar. Hoje foi um tema que dá gancho para outras coisas que a gente pode falar no futuro. Tem bastante coisa aí que está chegando. Eu quero que você tenha um dia excelente se você estiver escutando na parte da manhã. E se você escuta só à noite, que o seu dia tenha sido incrível também. Agradeço aí a sua participação, o seu like, o seu comentário, a sua inscrição no canal, para que a gente possa chegar na nossa meta de 1000 inscritos aí até o final do próximo mês. Então é isso. Eu te vejo então no próximo episódio do Caminhos na Vida. Um abraço e até.